Muito bem, olha só, nós estamos aqui mais uma vez, começando mais uma edição do nosso Notícia em Foco para a Imperatriz, para a região Tocantina, para o estado do Maranhão, para o Brasil e para o mundo através da nossa TV Web. E claro, o processo eleitoral já começou, estamos numa pré-campanha, muitos pré-candidatos que naturalmente pretendem disputar uma vaga ou no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e, claro, no Senado Federal e na Presidência da República. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com ele, filho de Imperatriz, conhece e acompanha a política a nível nacional. Estamos conversando nesse momento com o empresário Hélio Araújo, ele que é empresário contábil e também professor universitário. Professor, seja bem-vindo pela primeira vez ao programa Notícia em Foco, falando para o Brasil e para o mundo. É uma satisfação estar aqui, podendo dar a minha opinião pessoal. É muito bom quando a gente pode discutir as questões políticas. E discutir política, não uma política partidária, uma política de nomes. Nós temos uma posição firme e formada na cidade de Imperatriz, no sentido de que nós não gostaríamos de ter a quantidade de candidatos a deputado estadual e a quantidade de candidatos a deputado federal que a cidade está desenhando. Isso, eu acho que quem perde é a cidade. Nós que escolhemos a cidade de Imperatriz para aqui investir, para aqui estar produzindo, não gostaríamos que isso acontecesse, porque hoje nós temos uma situação que reflete bem isso. Nós não temos representantes, nem estaduais, nem federais, que possam nos ajudar a resolver as questões políticas que afligem a cidade de Imperatriz, porque nós precisamos entender, quem tem a caneta é o governo. Então, o governo constituído é que precisa nos ajudar, e nós precisamos disso. Então, você que é pretenso candidato a deputado federal, a deputado estadual, e que as suas chances são pequenas, abdigue disso. Venha somar com os outros candidatos, vamos fazer com que nós tenhamos uma representatividade maior da cidade de Imperatriz, que reflita esse nosso poderio econômico, esse nosso poderio financeiro, porque nós precisamos disso, nós precisamos de representatividade. Não adianta nós termos uma representatividade de 60 deputados estaduais como pré-candidatos, como está se desenhando, sendo que nós só teremos condições de eleger um ou dois candidatos. Nós precisamos eleger, no mínimo, 6 candidatos a deputado estadual na cidade de Imperatriz e, no mínimo, 3 candidatos a federais. Isso é possível? É, desde que haja uma consciência política, não uma consciência político-partidária, uma consciência política de todos os nossos pré-candidatos. Nós precisamos entender que nós temos que trabalhar em prol da cidade de Imperatriz e não em prol de uma campanha que só reflete o nosso orgulho em querer ser o candidato. Nós temos aqui, vou citar alguns nomes consagrados da Vizinho, temos aqui o ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, temos também ele que já foi prefeito, Hildon Marques, também teve experiência como deputado federal, uma pequena experiência no Senado Federal também. Bom, e os nomes dos marinheiros, vamos dizer assim, de primeira viagem, muitos nomes que estão aí pretensos candidatos. Esses poderiam atrapalhar o retorno desses que já foram parlamentares? Eu costumo dizer assim, eu não defendo nomes, eu defendo grupos de trabalho. Nós precisamos defender isso. É um grupo de trabalho. O que significa esse grupo de trabalho? Nós precisamos criar um grupo de trabalho que trabalhe em prol da cidade. O nome, ele pode acontecer naturalmente. Lógico que nós temos pessoas que vão se candidatar novamente, né, que já tiveram experiência. Isso é bom? É ruim? Então, cada um de nós precisamos pesar isso. E nós precisamos sempre estar lembrando, nós não queremos e nem estamos aqui defendendo nome nem algum. O que nós queremos é que todos trabalhem em prol da cidade de Imperatriz. E esse trabalhar em prol da cidade de Imperatriz é aproveitar a oportunidade e dizer, você que preside um partido político, converse dentro do partido, vamos
criar coligações, fazer situações em prol da cidade de Imperatriz. Vamos esquecer um pouco as questões nacionais, esquecer um pouco as questões estaduais neste momento, para que a gente crie um partido da cidade de Imperatriz. Porque eu acho que é importante nós termos um partido que trabalhe por Imperatriz. E esse partido, ele pode ter todas as siglas juntos, antecedido do P e com todas as letras do alfabeto daí em diante. Não há necessidade de nós ficarmos aqui discutindo questões de nomes. Esse eu acho que é o momento ideal da gente discutir isso. Vamos discutir. Nós precisamos ter na cidade de Imperatriz pelo menos 6 deputados estaduais e 3 deputados federais. Isso é possível com a quantidade de votos que nós temos? É possível. Agora, nós precisamos trabalhar isso em conjunto com a cidade de Imperatriz. Nós não podemos deixar que os donos dos partidos políticos continuem a fazer a mesma política baixa que tem feito nos últimos anos. O senhor é contra ou a favor da reeleição? Eu sou totalmente contra a reeleição nos cargos executivos. Ok, vamos aí só para a gente finalizar com relação a esse processo eleitoral. Como é que o senhor está vendo aí? Como é que o senhor está vendo esse desenho no processo eleitoral para o governo do estado do Maranhão? Olha, eu estou vendo com bastante preocupação, porque eu até agora não vi nenhum dos candidatos a governador, né, ter uma política para o estado do Maranhão. Todos eles têm uma política própria para se reeleger ou se eleger governador do estado do Maranhão. Nenhum deles tem uma plataforma que ajude a classe empresarial. Nenhum deles tem uma plataforma para que nós tenhamos uma diminuição do estado, porque nós vivemos num país em que nós pagamos imposto de um estado do bem-estar social e temos um estado mínimo. Isso é inadmissível. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que isso quer dizer. Nós pagamos um imposto dinamarquês e temos serviços públicos de Botsuana. Isso é inadmissível num país como o Brasil. E nenhum dos governadores, nenhum dos presidentes que se anunciam, até onde eu vi as propagandas de todos eles, nenhum deles vai querer diminuir o Estado. E nós precisamos que isso aconteça. Nós precisamos que o Estado diminua o seu poderio econômico. Nós temos que delegar à iniciativa privada para que ela tenha esse poderio econômico, e não o Estado. Quem foi um bom prefeito na sua cidade? Pode ser um bom deputado federal ou estadual? Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos entender, né? Nós temos aqui... tivemos já bons representantes da cidade de Imperatriz, mas, de novo, eu volto a insistir, uma andorinha só não faz verão. Então, nós precisamos firmar uma posição para que nós tenhamos mais de um deputado federal eleitos pela cidade de Imperatriz, porque aí sim nós teremos voz e vez. Nós precisamos ter vários deputados estaduais eleitos por Imperatriz, porque aí sim nós teremos voz e vez, e não preocupar com uma questão individual. Lógico que nós sabemos, o meu voto, o seu voto, é um voto individual, nós só vamos votar em um candidato, mas nós precisamos entender que a cidade precisa de mais deputados federais e mais deputados estaduais para que a gente cresça e possa desenvolver as nossas atividades. Eu queria aproveitar a oportunidade também e deixar claro para a população de Imperatriz. As últimas dificuldades que nós tivemos com o fechamento de agências, falta de voos regulares da cidade de Imperatriz, a duplicação da BR, todas essas dificuldades nós temos por quê? Nos falta representatividade. E é isso que nós precisamos discutir. E nós estamos discutindo a cidade de Imperatriz. Nós precisamos discutir a cidade, precisamos discutir o estado do Maranhão, precisamos discutir juntos. O político que tem cargo, ele precisa exercê-lo com maestria. E ele só pode fazer isso se ele tiver companheiros que comunguem da mesma situação. Nós precisamos mostrar, Imperatriz precisa de representantes por isso. Imperatriz precisa de representantes para que nós tenhamos melhor serviço público a um preço mais justo.
Daí, portanto, nós conversamos com o empresário Hélio Araújo, ele que já foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, ainda faz parte da diretoria, é professor universitário, empresário contábil e, claro, acompanha muito a política a nível nacional, regional e a nível local e, naturalmente, a exemplo de muitos outros que já foram entrevistados nesse programa, também tem a sua opinião formada sobre o elevado número de pretensos candidatos, sejam eles a cargos, a deputado federal ou a estadual, até mesmo ao executivo. A gente agradece aqui a sua participação no programa sobre esses esclarecimentos políticos e deixa aqui o espaço para o senhor acrescentar algo que eu deixei de perguntar concernente ao tema. Nós aqui agradecemos a oportunidade da gente poder dar a nossa opinião e eu vou deixar aqui bem claro. Essa é a opinião de alguém que escolheu Imperatriz para viver, escolheu Imperatriz para investir e quer continuar vivendo em Imperatriz. E nós precisamos dessa cidade, que essa cidade seja cada vez melhor. Isso só vai acontecer se nós nos unirmos. Nós, moradores de Imperatriz, nós precisamos nos unir para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Uma boa noite a todos e obrigado pelo espaço. Na sua opinião, o que é o candidato periquito? Eu vou relatar primeiro aqui uma história e depois respondo a pergunta no sentido do que é um candidato periquito. Muita gente fala que candidato que não é da cidade de Imperatriz, a deputada federal e a estadual, é candidato periquito. Eu tenho opinião diferente. Eu acho que o candidato a deputado estadual e federal é candidato do estado do Maranhão. De toda e qualquer cidade, toda e qualquer cidade não pode ter o seu próprio candidato. O candidato de todo o estado, ser de Imperatriz, não quer dizer que não possa pedir voto em São Luís, porque ele é do estado do Maranhão. Ser de São Luís não quer dizer que não possa pedir voto em Imperatriz, porque ele é do estado do Maranhão. Na minha opinião, agora vou responder quanto ao candidato periquito. Na minha opinião, o candidato periquito é aquele que não tem a menor condição de disputar uma eleição e procura sair por aí fazendo propaganda e vai atrapalhar aqueles que têm as reais condições de ganhar a eleição. Por exemplo, nós temos em Imperatriz 2 candidatos a deputado federal com reais condições de ganhar a eleição no estado do Maranhão. Chama-se o deputado Sebastião Madeira, ex-prefeito de Imperatriz, e também o pré-candidato a deputado Hildo Marques, também ex-prefeito de Imperatriz. Tem a estrutura, tem um nome, o estado todo as conhecem e sabe das suas condições reais de trabalho, que leva então a viabilizar uma candidatura a deputado federal no Maranhão. Agora, aqueles que mesmo sendo de Imperatriz ou de qualquer uma outra cidade, não tem uma estrutura para ser candidato, que o estado não conhece, ele não sabe sequer o tamanho do estado do Maranhão, esse é o chamado candidato periquito, que vai tirar 2, 3, 4 mil votos e atrapalha aqueles que podem se eleger e pode representar bem a nossa região, pode representar bem o nosso estado lá em Brasília. É desse tipo de político que tem as reais condições de ganhar a eleição é que nós estamos precisando.